Eu queria falar com você nessa manhã maravilhosa sobre o tema inesquecível. Inesquecível. E eu acho que esse é um tema muito importante para nós, porque nós vivemos dias em que nós estamos esquecendo demais as coisas. Você tem esquecido as coisas? Eu converso com as pessoas, está todo mundo esquecendo, porque nós somos bombardeados com tantas informações, estamos com tantas atividades, que nós acabamos esquecendo as coisas, E hoje a gente tem muita piadinha sobre o Alzheimer, sobre esquecimento, irmãos? Eu me lembro da história de dois homens que estavam jogando canastra, dois amigos de muito tempo. De repente, depois de alguns minutos eles jogando, um olhou para o outro e disse assim: rapaz, eu te conheço há tantos anos, nós somos amigos há longo tempo, mas eu esqueci seu nome. Qual que é o seu nome? Aí o outro ficou olhando para ele, uns 2 minutos assim, pensando, coçou a cabeça. Depois ele diz assim: rapaz, me diga uma coisa, para quando é que você precisa dessa informação? Quando é? Agora me lembrei de uma das 3 senhoras. Tinha 3 senhoras falando dessa crise do esquecimento, como elas estavam esquecidas, elas começaram a desabafar uma com a outra, e uma diz assim: olha, eu estou tão esquecida, meu problema de memória está tão sério, que esses dias eu acabei de acordar, me levantei, quando fui para a cozinha eu esqueci que eu tinha dormido, voltei para a cama e voltei a dormir. Aí outra falou: mas rapaz, não, é uma conversa em 3 senhoras, A outra falou assim: mas eu também estou tão esquecida, esses dias eu almocei, arrumei a cozinha e depois eu esqueci que tinha almoçado, fui almoçar de novo. Aí a terceira delas falou: mas que meninas, como é que vocês estão dando esses vexames? Que coisa feia. Eu não estou dando esses vexames não, e bateu na madeira assim. Daí ela falou assim: olha, eu não tenho esquecido nada não, nada, eu vejo que vocês estão cada vez piores, tomem cuidado. Daí ela falou assim: mas deixa eu sair da conversa porque alguém bateu na porta. A questão é muito séria, irmãos. Esses dias aconteceu uma coisa comigo que nunca na história desse país, nunca na minha vida havia acontecido. Eu fui convidado por uma família muito querida para almoçar num domingo, o irmão Salvador, a irmã Margarida e o Paulo Lustre. E nós combinamos um domingo. Normalmente isso não acontece, irmãos? O domingo é muito corrido, mas aquele domingo aceitei, combinamos uma semana antes. Na quinta-feira ele me passou o endereço, eu confirmei por meio do WhatsApp, mas eu estava em viagem na quinta-feira, voltei, acabei não falando nada com a minha esposa. Tinha conversado antes, no domingo, quando ele me convidou, mas não falei durante a semana. E aí, irmãos, terminou o culto aqui manhã de domingo, A Andréia falando ainda: puxa, o que eu vou fazer de almoço? Eu estou no louvor, vou estar na escala desde as 8h30 da manhã. Aí conversamos lá, ela deixou algumas coisas prontas, chegamos do culto, colocamos a mesa, estava lá os filhos, a Natália, a namorada do Lucas, estava lá também, e começamos a comer. De repente toca o telefone, 1h30, irmãos. Pastor, aconteceu alguma coisa? O senhor não veio almoçar? Meu Deus do céu, irmãos. Quando eu ouvi essa mensagem eu comecei a tremer. Não foi ligação, ele mandou um WhatsApp: pastor, aconteceu alguma coisa? O senhor não veio almoçar? Meus irmãos, eu nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida. Eu já passei muito carão, mas essa foi demais. 1h30, os irmãos estavam me esperando lá para almoçar, irmãos. Que vergonha. Ainda bem que eu não sei o que acontece, eu sempre chego com muita fome. Aquele dia eu tinha comido só metade do que estava no prato, estava meio enrolando. Foi de Deus, irmãos. Foi de Deus, porque eu saí correndo, eu e o André pegamos, deixamos os filhos ali em casa, pegamos e fomos correndo. Chegamos lá e ainda almocei mais uma vez. Tive que almoçar de novo, porque a irmã estava me esperando lá com uma comida tão feitinha, com tanto carinho, irmãos, mas nunca tinha acontecido isso. E eu falei: eu acho que eu estou ficando esquecido, irmãos. Meu pai tem uma mania de falar assim, quando a gente esquece as coisas: mas como que vocês esquecem as coisas? Como esquece? Ele diz isso sempre. E quando ele esquece, eu falo assim: pai, como que o senhor esquece as coisas? Porque hoje é uma coisa tão difícil, essa questão de lembrarmos de todas as coisas. Nós realmente estamos bombardeados com muita informação. Agora, a Bíblia diz que há coisas que nós não podemos esquecer. E Deus, Ele criou muitas vezes, como no Velho Testamento, o sistema de festas, de cerimônias, para que o povo não esquecesse das coisas que deveriam ser inesquecíveis. E eu queria chamar você para ler comigo um texto de 2 Pedro, capítulo 1. A segunda carta de Pedro é bem no finalzinho da Bíblia, você pode encontrar aí bem no final do Novo Testamento. Temos falado bastante de Pedro nas últimas semanas e tem um texto que é muito poderoso. Ele diz assim, capítulo 1, verso 3, sua segunda carta, falando a respeito de Jesus, diz: seu divino poder
o nome sobre todo nome. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Em Cristo nós temos todas as coisas que necessitamos para a vida e piedade. A piedade é o exercício da fé, é a vida aqui. Alguém já disse assim que Pedro escreveu vida e piedade para a gente não pensar que Jesus preparou para nós todas as coisas na eternidade, a vida eterna. Por isso Pedro usa tanto vida como piedade. Piedade é o exercício da fé, aquilo que vivemos aqui como expressão da nossa fé, da nossa devoção a Deus. Então ele diz, nós temos todas as coisas para a vida e piedade, para vivermos os nossos dias, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fomos chamados para desfrutar da glória de Deus, as virtudes do Senhor, do próprio Deus. Olha aqui a expressão no verso 4, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Irmãos, isso aqui é algo misterioso, grandioso, sobrenatural. Nós nos tornamos participantes da natureza de Deus, daquilo que Deus é. Isso através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito, recebemos a vida de Deus, é algo poderosíssimo. Você já imaginou nós, seres humanos frágeis, criaturas caídas, pecadores, somos frágeis, somos fracos, somos suscetíveis aos erros, aos dramas, às questões pessoais, a tudo que nós vivemos, mas a palavra diz aqui que nós somos participantes da natureza divina, a natureza de Deus está em nós, para que nós possamos fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Aí ele continua no verso 5, falando de as virtudes dessa vida, da natureza de Deus. Ele diz, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. São virtudes, produtos dessa vida, dessa natureza de Deus em nós. O cristão vai produzir isso e por isso ele também ao mesmo tempo se empenha cada vez mais em viver essa vida de Deus e a viver essas virtudes, essas qualidades que expressam a vida de Cristo em nós. Agora no verso 8, Pedro diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, ou seja, não tem essas virtudes, essas qualidades, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. E aqui que eu queria me concentrar com você. Pedro tem umas palavras gloriosas, o seu divino poder nos doou todas as coisas, tudo que nós precisamos para viver uma vida honrada, uma vida de realização, com significado e propósito, nós encontramos em Cristo. E na vida que Ele tem para nós, a natureza de Deus em nós, a presença de Deus em nós temos tudo o que precisamos. Ou seja, a compaixão divina com o poder divino é igual a tudo o que precisamos. Tudo o que você precisa, você encontra em Cristo. Agora, essas últimas palavras aqui de Pedro devem nos levar a refletir. Porque o que nós temos em Deus é para hoje. Nós não precisamos esperar. Não é algo na vida após a morte, não, o que temos em Cristo é para hoje. E quando Pedro diz ali, se você não tem essas qualidades, se elas não estiverem crescendo, você está inoperante e você está realmente improdutivo, infrutífero. Ou seja, são palavras de alerta no final, diante de tudo que Jesus produz em nós e que Ele nos oferece, que mostram que há consequências terríveis quando nós não vivemos essa vida de Deus. E primeiro é que o cristão se torna estéril, que é um disparate, é algo completamente contrário às Escrituras, porque a Bíblia diz que todo cristão, ele é um ramo que deve dar fruto, nós estamos ligados à videira, a vida do cristão ela é frutífera, por isso Pedro enumera aqui as virtudes, algumas das virtudes da vida cristã. A questão é que a falta de crescimento, nessa comunhão com Deus, em Cristo, desse andar com Deus, nos torna estéreis, é sinal de morte espiritual. É como aquele cristão que a palavra de Deus diz em Mateus 13, Jesus contando a parábola do semeador, em que a semente caiu no coração, mas ela foi sufocada pelos espinhos, ou seja, sufocada pelos cuidados desse mundo, pelas ansiedades da vida. A palavra foi sufocada, ele se torna infrutífero, improdutivo. Mas uma segunda coisa que ele diz assim, é que o cristão se torna cego, ele não vê, ele diz aqui, se torna cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Uma interpretação aqui é que
a pessoa fica cega às questões celestiais, do reino de Deus, ela fica totalmente ocupada com as questões deste mundo terrestre, com os cuidados da vida. A pessoa não enxerga realmente além deste mundo, ela não vê algo maior, ela não vê a mão de Deus, ela não vê o agir de Deus, ela não consegue perceber Deus em sua vida e nas circunstâncias, em tudo que lhe diz respeito, não consegue, porque ela está cega, uma cegueira espiritual. Mas uma segunda interpretação aqui é que essa pessoa deliberadamente fecha os seus olhos, ela acaba esquecendo, deliberadamente, na verdade, ela esquece daquilo que Cristo fez, ela coloca fora da sua mente o fato de ter sido perdoados os seus pecados, fora da sua mente o fato de que um dia ela se arrependeu em Cristo, que ela entregou seu coração a Jesus, que ela recebeu uma nova vida, por isso ela se torna cega. E aqui uma das interpretações é exatamente essa: a pessoa intencionalmente cega os seus olhos, ela cega o seu coração, os olhos do seu coração, conforme Paulo diz aos Efésios, ela não consegue enxergar a grandeza de Deus e ela se esquece que ela teve os seus pecados purificados. E essa frase me chamou muita atenção nos últimos dias, ela se esquece do perdão de Deus em Cristo, ela se esquece que um dia ela teve os seus pecados apagados, que os pecados foram lavados no sangue de Jesus, foram deixados na cruz de Cristo, e isso é algo muito terrível, é algo que nós jamais deveríamos nos esquecer. Um cristão jamais deveria se esquecer de como Deus foi misericordioso, bondoso com ele, no seu amor e na sua graça, perdoando dos seus pecados. Nós jamais deveríamos nos esquecer que um dia, através da ação do Espírito de Deus, do seu amor compassivo, os olhos foram abertos, a venda que estava sobre os nossos olhos foi tirada, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, e aí nossos olhos foram abertos para contemplar a grandeza do amor de Deus, e como Ele nos oferecia o seu perdão, como Ele nos ofereceu uma nova vida, como Jesus realmente estava de braços abertos na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. E quando nós nos esquecemos disso, eu acho que nós perdemos demais. O que Pedro diz aqui é muito sério, irmãos. Nós nos tornamos infrutíferos, inoperantes, improdutivos, nós nos tornamos completamente alheios à ação de Deus neste mundo, nós nos tornamos impessoais, nós não temos mais intimidade com Deus, nós não temos comunhão com Deus, nós não temos de nenhuma forma a presença de Deus calorosa no nosso coração, nós não temos novas experiências para contar, nós não temos nem a experiência antiga, porque nos esquecemos dela, Nós começamos a viver uma vida realmente estéril, um cristianismo engessado, religioso, sem Deus, sem calor do Espírito, sem a presença dele no nosso coração. É interessante porque Paulo, quando ele dá o seu testemunho, ele diz que ele foi chamado para abrir os olhos das pessoas com o Evangelho e transportá-las do reino das trevas para o reino da luz, lá em Atos capítulo 26. Um cristão cego é impossível, na verdade, mas é o que Pedro diz que acaba acontecendo quando nós não tomamos posse do que Deus nos oferece em Cristo, quando não vivemos as virtudes dessa natureza divina que recebemos, então nós nos tornamos exatamente assim, nós nos esquecemos dos pecados que foram perdoados. Então, tomando essa frase de Pedro do verso 9, eu queria dizer duas coisas que eu e você jamais podemos nos esquecer. E não importa se você está envelhecendo, não importa se você está como eu, esquecendo algumas coisas, há duas coisas que na sua vida espiritual, na sua caminhada com Jesus, você jamais deve esquecer, são inesquecíveis. A primeira delas é que nós jamais devemos nos esquecer da gravidade dos nossos pecados, da gravidade dos nossos pecados. E hoje falar de pecado numa geração onde se defende o politicamente correto, a tolerância, E nós começamos hoje a maquiar a questão de pecado. Dificilmente hoje você ouve essa palavra, a não ser dentro da igreja. E olha lá, dificilmente hoje você vê alguém dizer assim: olha, me perdoe, eu pequei. Nós dizemos, nós erramos, pisei na bola, foi mal. Mas nós não dizemos assim, eu pequei. Nós não reconhecemos mais a gravidade do nosso pecado. É algo assim, não é só de sermos tolerantes com as outras pessoas, nós estamos sendo tolerantes com os nossos próprios pecados. E o pecado ofende a Deus, o nosso Criador. Pecado, na verdade, na sua essência, é hostilidade para com Deus, que se manifesta numa rebeldia ativa contra Ele. Uma definição teológica de pecado é que ele é a transgressão voluntária da lei conhecida. Ou seja, nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos.
Ou sabemos o que não devemos fazer e fazemos. Nós pecamos tanto por ação, ao desobedecer Deus, os padrões morais, aquilo que está na nossa consciência, como pecamos tanto por omissão, por saber que devemos fazer determinadas coisas, mas não fazemos. E esse pecado, como transgressão voluntária, então é um ato da vontade, deliberado, dentro de algum princípio moral religioso, é algo que eu faço com propósito, algo que está no meu coração, não é algo inconsciente. Pecado, aqui dentro dessa definição, é algo que eu tenho plena consciência. E eu gostaria de ler uma frase de John Stott, na verdade, um pequeno parágrafo, quando ele diz assim: cada pecado é uma quebra do que Jesus chamou de o primeiro e grande mandamento. Nós estamos quebrando o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E cada pecado é uma expressão da quebra desse mandamento. Ele diz, não apenas o fracasso de amar a Deus com todo o nosso ser, mas também a recusa ativa de reconhecê-lo e obedecer-lhe como nosso Criador e Senhor. Rejeitamos a posição de dependência que o fato de sermos criados envolve, e procuramos ser independentes. Pior ainda, ousamos proclamar nossa autoindependência, nossa autonomia, o mesmo que reivindicar a posição que somente Deus pode ocupar. Ou seja, a essência de todo pecado é que nós somos deuses da nossa própria vida. Nós desobedecemos Deus, não é simplesmente porque não cremos na sua palavra, é porque somos deuses da nossa própria vida. Nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, porque somos deuses da nossa própria vida, e achamos que temos um caminho melhor do que o que Deus planejou para nós. Nós fazemos coisas que Deus diz que nunca deveríamos fazer, exatamente porque achamos que o nosso plano é melhor, que somos mais inteligentes do que Deus, porque estamos ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E isso teria muitas implicações. Portanto, o pecado não é não matar, não roubar, não estuprar, né? Como eu já disse isso, muitos de nós aqui já dissemos, puxa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei ninguém, eu vou para o céu. Esse senso de autojustiça. Não, o pecado na sua essência é essa rebeldia contra Deus, essa autonomia de Deus. Eu sou criado, eu não sou criador. Eu não sou Deus, eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não deixo que Deus seja Deus na minha vida, porque eu ocupo o seu lugar, porque eu quero a autonomia dele, porque o meu coração deve ser guiado por mim mesmo. Eu quero atender os meus desejos, as minhas necessidades. E é aí que nós vemos esse paradoxo. Quanto mais vivemos assim, mais infelizes somos, mais vazios somos de significado e de propósito. Quanto mais nos entregamos a nós mesmos, mais nos frustramos, nos decepcionamos, nos machucamos, mais erramos, porque nós não somos deuses. Nós estamos buscando em nós mesmos, que somos limitados, somos frágeis, saídas para os nossos dilemas que só são encontrados fora de nós, naquele que nos criou, naquele que é Deus. Nós jamais, irmãos, deveríamos nos esquecer da gravidade no nosso pecado. Eu e você vivemos em rebeldia contra Deus, e não importa se você era um moral ou se você era um imoral, não importa se você diz assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, não, eu nunca fiz isso, não importa, a condição humana é que todos somos pecadores, não importa se você tinha uma vida de retidão e moralidade aos seus próprios olhos, não importa, porque até a retidão e a moralidade nos escravizam. Muitos de nós temos esse senso de autojustiça, não, eu sou melhor do que os outros, eu nunca fiz o que aquele fulano fez, não, eu nunca fiz isso. Nós olhamos as pessoas e enumeramos bodes expiatórios. Toda família tem um bode expiatório, todo grupo de pessoas, toda empresa, toda igreja, nós queremos encontrar, todo grupo de pessoas, a gente quer encontrar alguém que é pior do que a gente, para justificar os nossos erros, os nossos pecados. E isso acontece, isso é um mecanismo psicológico no ser humano. Ao invés de olharmos para nós mesmos e vermos assim, apesar de eu buscar moralidade, retidão, apesar de eu nunca ter matado, roubado, estuprado, usado drogas, me embriagado, eu sou um pecador, porque a minha moralidade, o meu senso de autojustiça tem sido um Deus na minha própria vida. Tem gente que, quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador, diz assim, puxa, eu nunca posso dar um testemunho, eu fui drogado, agora fui liberto, eu me prostituí. Não, eu não posso dar esse testemunho, mas eu tenho plena convicção de que eu era um pecador, porque a minha busca por moralidade, por ser melhor do que os outros, era Deus na minha própria vida. Ou nós podemos ser do grupo dos imorais, realmente tivemos vida torta, fomos ponta de corda, fomos nós cegos, erramos, pecamos, fizemos coisas, ofendemos pessoas, machucamos pessoas, deliberadamente, e isso ficou claro. Podemos ser pecadores porque omitimos a nossa
os nossos pecados aqui dentro, por trás de um verniz de moralidade ou religião, ou porque realmente expressamos tudo que era a nossa natureza pecaminosa e os nossos pecados ficaram claros até para as outras pessoas. Não importa. A Bíblia diz que os nossos pecados são graves, porque eles ofendem a santidade de Deus e nos roubam o privilégio de caminhar com Ele, de viver o seu propósito. E eu gosto muito das palavras de Davi, você conhece essas palavras? No Salmo 40, quando ele diz assim: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. É verdade que esse atoleiro de lama, segundo os intérpretes, pode ter sido uma batalha, pode ter sido uma perseguição terrível que ele sofreu, e Davi passou por várias, mas também pode ser um pecado gravíssimo, e ele diz assim: Deus, eu esperei com paciência, eu clamei a Ti, o Senhor se inclinou para mim, o Senhor veio fazer por mim aquilo que eu não posso fazer. Todos nós sabemos que lamaçal é algo que a gente não sai por nós mesmos, a gente não consegue sair sozinho, precisou a intervenção de Deus na vida dele para ele sair dessa situação. Da mesma forma na minha vida e na sua vida, quando nós olhamos diante de Deus a nossa cegueira espiritual, a nossa ignorância, o nosso distanciamento de Deus, o quanto vivíamos para nós mesmos, o quanto seguíamos o curso deste mundo, o quanto andávamos segundo o engano do nosso próprio coração. Puxa, não tem como dizer: Deus me tirou de um lamaçal, eu jamais conseguiria sair dali, eu jamais conseguiria deixar os meus pecados, eu jamais conseguiria uma nova vida, se não fosse a intervenção de Deus em Cristo, se não fosse Ele abrir os meus olhos para o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não fosse Deus agir, eu jamais poderia sair daqui, eu jamais poderia sair daqui. Davi, ele diz: o Senhor me tirou, o Senhor me tirou. E eu, pensando nesse tema, eu me lembrei de um texto do profeta Ezequiel. No capítulo 36, Deus dá uma profecia clara de que Ele derramaria o seu Espírito sobre a nação de Israel, e Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E quando Ele vai declarando essa profecia, no verso 31, diz assim: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Deus diz que o Espírito de Deus viria sobre a nação de Israel, de tal forma que eles teriam com clareza o repúdio pelos seus pecados. Eles iriam ver a gravidade dos seus pecados diante de Deus, porque todos nós precisamos dessa ação do Espírito. A palavra de Deus diz em João 16:8 que o Espírito de Deus vem e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós normalmente reconhecemos erros, mas não reconhecemos pecados, porque precisamos desse convencimento do Espírito. Nós precisamos do convencimento do Espírito. E esse texto diz que quando Deus faria essa obra na nação de Israel, o Espírito convenceria, eles teriam nojo. Essa seria a reação diante da bondade de Deus, eles se sentiriam envergonhados. Eles chegariam a um estado de arrependimento em que eles teriam nojo de terem vivido suas próprias vidas longe de Deus, divorciados de Deus, e confessariam isso a Deus como nunca fizeram antes. Como nação, eles seriam realmente levados a um ponto em que verdadeiramente iriam conhecer a Deus, odiar o seu pecado e glorificar Deus como seu Salvador. E é exatamente isso que eu penso, irmãos, que Deus deve reavivar na nossa memória. Nós temos nos esquecido da gravidade dos nossos pecados. Nós temos nos esquecido como Deus foi misericordioso em estender a mão e nos tirar do lamaçal de pecado. Nós temos nos esquecido de como o pecado é nojento, de como fomos afastados de Deus pelos egoísmos, pelos enganos do coração, por nosso orgulho. Nós temos nos esquecido disso. E isso gera em nós realmente uma deformidade espiritual. Isso, eu quero que você entenda, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra não é para o outro, não é para o teu marido, não é para a tua esposa, é para você mesmo, é para mim. Não é para alguém que não está aqui, é para você que está aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã. E eu digo isso com toda a convicção da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado. Irmãos, nós temos nos esquecido da gravidade dos nossos pecados. É por isso que muitos de nós temos voltado às mesmas práticas. Nós temos nos esquecido como ofendemos a Deus. Por isso muitos de nós têm pego o caminho errado. Por isso nós temos andado em retrocesso. Por isso nós temos voltado à prática do nosso pecado. Por isso nós temos voltado ao ponto de rebeldia. Nós que deveríamos ser luz e sal, temos sido realmente pessoas que têm apagado, que têm impedido a glória de Deus de resplandecer nas nossas vidas, porque temos nos esquecido da gravidade do nosso pecado. E como ele não é mais grave, a ferida não é grave,
Nós colocamos um band-aid e vivemos vidas sem poder do Espírito, vivemos vidas sem a grandeza de Deus, vivemos vidas sem realmente a intimidade com o Senhor, e vidas que não têm poder de testemunho e de ser bom perfume na nossa geração, porque nós nos esquecemos do que Deus fez. Às vezes eu converso com algumas pessoas, irmãos, ligo, a gente visita, falo com as pessoas. Aqueles irmãos assim que vêm uma vez ao mês na igreja, uma vez sim, duas não, uma vez sim, outra não, converso, alguns que estão às vezes há tempo sem vir, e tem irmãos que falam assim: pastor, sabe o que é preguiça mesmo, estou tão desanimado, tão cansado, eu sei, eu preciso tanto de Jesus, e a igreja é tão boa, mas olha, eu estou tão, e aí eu ouço isso, eu falo, não tem nem vergonha de falar, né? Não, eu agradeço a sinceridade, mas eu falo assim comigo mesmo: irmãos, nenhum de nós deveríamos chegar nesse ponto que a preguiça é maior do que a gratidão daquele que nos salvou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz, do que a gratidão que temos no coração daquele que nos tirou do lamaçal do pecado, do que a gratidão daquele que perdoou os nossos pecados em seu Filho amado, que o entregou na cruz. Nenhuma dessas coisas, irmãos, a nossa correria, a nossa preguiça, o nosso cansaço, nada deveria me tirar. Converso com cristãos que dizem assim: olha, eu não tenho mesmo orado mais, pastor, eu não tenho mais lido a Bíblia mais, sabe, a gente acostuma a não fazer mais essas coisas. Meu Deus do céu, nós precisamos de um avivamento nos nossos corações. Nós estamos esquecendo de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, pelo amor de Deus em Cristo, não é possível que um cristão que foi liberto do poder do pecado, das garras do diabo, que conheceu o grande amor de Deus em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que viva num nível tão medíocre de fé, sem oração, sem palavra, sem comunhão com a igreja, sem serviço, que tenha se transformado naquele tipo de cristão que Pedro disse aqui nesse trecho da carta: inoperante, infrutífero, cego, que não vê nada além do dia a dia da vida. Por isso o cansaço me toma, o desânimo, a frieza espiritual, porque eu só estou vendo as coisas aqui, esqueci de olhar para Cristo, esqueci de ver a glória de Deus, esqueci de contemplar as suas grandes e preciosas promessas, esqueci de onde Ele me tirou, não tenho mais gratidão no coração, e quem não tem gratidão no coração não tem louvor nos lábios, não tem calor na alma para adorar a Deus, não tem sentido eu cantar como igreja, não tem sentido eu adorar na minha casa, não tem sentido eu ir para a Bíblia simplesmente porque eu quero ouvir o meu Deus, a quem eu amo e quem demonstrou tanto amor por mim na cruz. Não tem sentido eu tirar tempo para ter comunhão com Ele, porque Ele não é mais importante para mim, porque se eu não tenho pecado, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso de um Deus que me resgatou. Você entende isso? Nós jamais deveríamos nos esquecer da gravidade dos nossos pecados. Hoje nós perdemos o temor de Deus, o repúdio pelo pecado, estamos cheios de autojustiça, aprendemos a ser religiosos, aprendemos a usar Bíblia para racionalizar o nosso pecado, aprendemos a usar a palavra de Deus, que deveria nos libertar dos pecados, para justificar os nossos pecados, aprendemos os mecanismos religiosos, juntos com os mecanismos aqui dentro do nosso interior, psicológicos, e abandonamos a prática da confissão de pecados. Para pensar aí dentro do seu coração, quanto tempo faz que você não chega diante de Deus e diz assim: Deus, me perdoe, eu pequei contra Ti. Quanto tempo faz que você não faz uma oração de confissão de pecado? Quanto tempo faz que você não se ajoelha diante de Deus e clama misericórdia, e que você diz assim: meu Deus, me perdoe, eu pequei? Quanto tempo faz? Nós estamos nos esquecendo, irmãos. Usamos outros termos para nos referirmos aos pecados, racionalizamos, diminuímos, justificamos de várias formas. Os mais conhecidos todo mundo faz, isso, aquilo. Não é todo mundo que faz, não. Você precisa entender, eu também, todos nós, que pecados precisam ser perdoados. Se você é uma pessoa que só comete erros, então tudo que você precisa é só fazer melhor da próxima vez, é ter uma nova oportunidade. Você só comete erros, só pisou na bola, só se enganou. Agora, se você pecou, você não adianta tentar melhorar, você não precisa se dedicar mais, ter novas oportunidades, você precisa de perdão.
Pecado precisa de perdão, de reconciliação com Deus. Pecado precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador, não é de um terapeuta, não é de um conselheiro, não é de um amigo, não é de um milagreiro, não é de alguém para orar por você. Você precisa de um Salvador, alguém que salva você dos seus pecados, e esse Salvador é só Jesus Cristo. Muitos de nós estamos querendo fazer assim, irmão, corrente, alguém que ora por nós. Não, a gente precisa dobrar o joelho e confessar pecado. Precisamos de um Salvador. Como nós precisamos. A Bíblia é clara, irmãos, em dizer que quanto antes nós reconhecemos nossa pecaminosidade, mais cedo nós somos candidatos à graça de Deus. Quem disse isso foi Andy Stanley. Quanto antes nós reconhecemos os nossos pecados, mais cedo nós somos candidatos à graça de Deus. Eu e você nunca deveríamos esquecer da gravidade dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo, nós jamais devemos nos esquecer da grandeza do perdão de Deus. A grandeza do perdão de Deus. Elas estão extremamente conectadas. Quando eu vejo a gravidade do meu pecado, eu entendo a grandeza do perdão. É aquela parábola do fariseu, parábola não, um relato bíblico em que Jesus foi jantar na casa do Simão, o fariseu, e que ali uma mulher denominada pecadora, provavelmente uma prostituta, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E Jesus vira para Simão e diz assim: porque ela muito foi perdoada, ela muito ama. Ou seja, ela reconhecia a sua miséria, ela reconhecia o atoleiro de onde ela tinha sido tirada, ela reconhecia o perdão em Cristo, ela reconhecia o amor de Deus, e é por isso que ela o amava profundamente. A graça que havia perdoado a ela era uma graça que a movia a adorar, a se consagrar, a se prostrar aos pés de Jesus, a entregar tudo que ela tinha de mais precioso. Quando a gente sabe da miséria, da gravidade dos nossos pecados, a gente valoriza o perdão de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esse é o evangelho da graça. Jesus pagou o preço dos nossos pecados com seu precioso sangue. Seu precioso sangue. E Jesus nunca pede que a gente confesse os nossos pecados para que a gente se sinta diminuído, para que a gente se sinta sem esperança, para que Ele possa pisar em nós, para que Ele possa jogar tudo isso na nossa cara. Não, isso quem faz é o diabo. Jesus, Ele pede que a gente apresente a nossa confissão de pecados para que Ele possa cobri-los com o seu próprio sangue, porque sem confissão, arrependimento e confissão não há perdão, não há como obter, receber o perdão divino em Cristo. É por isso que Ele pede que a gente confesse. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Foi em Cristo que fomos perdoados, irmãos, valeu demais. O perdão de Deus em Cristo custou nada para a gente, é por graça, mas custou tudo para o próprio Deus, o seu único Filho Jesus. O preço foi altíssimo, altíssimo. Por isso, irmãos, que a gente precisa entender que Jesus chega ao nosso lado e sussurra no nosso ouvido, dizendo assim: olha, você não é só mal, você é ruim mesmo, você é muito mal. E Ele diz assim: mas eu amo você. Se você me entregar os seus pecados, eu lavo, eu perdoo com o meu sangue. Porque o sacrifício de Jesus foi muito doloroso. Ele abriu mão da sua glória, Ele perdeu a sua comunhão com o Pai. Não foi a dor física, não foi o sofrimento físico de Cristo, Ele perdeu a sua comunhão com o Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O rompimento da sua comunhão, desde antes da fundação do mundo, desde sempre, como Deus eterno, da sua comunhão com o Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo, Ele foi separado de nós. É aí que John Stott afirmou: como pode alguém olhar para a cruz e ver somente a vergonha do que fizemos a Cristo, em vez da glória do que Ele fez por nós? Paul Tournier, que tem um livro que para mim é um clássico, é Culpa e Graça, o nome desse livro. Ele é um psicanalista suíço. Ele diz assim: quanto mais agudo, mais refinado e mais penetrante é nosso sentimento de culpa, mais intenso e mais alegre é o nosso sentimento de graça. Quanto mais entendemos a gravidade do nosso pecado, mais celebramos a graça de Deus em Cristo, mais a valorizamos, mais entendemos que não podemos viver sem a graça, que não podemos deixar de louvá-lo, de engrandecê-lo, de honrá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo. É a graça que nos constrange. É por isso que Santo Agostinho afirmou: quem pode ser santo senão pelo amor? Quem pode amar a Deus sobre todas as coisas senão com essa dívida da graça?
que nós jamais podemos pagar, foi pago em Cristo, mas esse senso de imerecimento, de indignidade, esse senso de que eu não merecia coisa alguma e jamais merecerei, mas que Deus em Cristo me salvou no seu amor. Essa é a graça de Deus. Há alguns anos eu memorizei o Salmo 103, verso 1 a 5, porque quase todos os dias eu recito esse salmo, porque eu tenho que lembrar a minha alma dos benefícios de Jesus, onde o salmista diz assim: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, e cura todas as suas enfermidades, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Bendize a minha alma, ó Senhor. Todos os dias, irmãos, nós deveremos expressar nossa gratidão a Deus por seu sacrifício. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura suas enfermidades, que resgata a sua vida da sepultura a cada dia e coroa você de bondade e compaixão. Ele faz o mesmo por mim, Ele faz todos os dias. Nós devemos nos encher de gratidão, e é por isso que aí a gente tem mensagem para o mundo, irmãos. Nós estávamos num retiro pastoral conversando com a equipe, os pastores reunidos, orando e pensando: por que é que nós evangelizamos tão pouco? Por que nós não compartilhamos mais a nossa fé? Eu acho que nós temos nos esquecido do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e como não temos mais tanta gratidão no coração, como isso não está transbordando na nossa alma, irmãos, nós não temos uma mensagem para o nosso colega de trabalho, nós não temos uma mensagem para o nosso companheiro na universidade, nós não temos uma mensagem para aquele que mora na nossa casa, porque a mensagem que nós devemos pregar é o Evangelho, e o Evangelho significa boa nova. A boa nova é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele nos deu o ministério da reconciliação. A boa nova é que Deus pagou o preço dos nossos pecados, com o sacrifício do seu próprio Filho. Esse é o Evangelho, e nós não temos mais ímpeto para evangelizar, porque nós esquecemos da gravidade dos nossos pecados e da grandeza do perdão de Deus. Porque se nós estamos plenamente conscientes da gravidade dos nossos pecados e da grandeza do perdão de Deus, irmãos, isso vai realmente transpirar pelos nossos poros, isso vai transbordar nos nossos lábios, no nosso coração. Nós vamos ter a mesma atitude de Pedro e João, lá em Atos capítulo 4, verso 20, onde eles dizem para as autoridades religiosas: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não tem como segurar isso dentro de nós, porque essa é a mensagem da cruz, esse é o Evangelho, a boa nova. Sim, sou pecador miserável, mas Deus em Cristo me resgatou, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Diante da grandeza de Deus, nós deveríamos, irmãos, fazer duas coisas: levar as nossas almas em fervente louvor a Jesus, em fervente louvor a Jesus Cristo, por ter pago o preço dos nossos pecados, e levar Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, a tantas pessoas quantos pudermos. Que Deus ministre o seu coração. Esses dias eu ouvi uma história de um lenhador, que ele tinha uma tarefa de cortar árvores num terreno, e quando ele foi começar a cortar a primeira árvore, ele viu que uma ave estava fazendo um ninho nessa primeira árvore. Então ele foi lá e enxotou aquela árvore, e ele conseguiu cortar a árvore, mas aquela ave saiu daquela primeira árvore e foi para outra árvore. Ele foi lá e enxotou de novo. Aí ele cortou, quando ele foi cortar, ela já estava na próxima árvore. E isso seguiu por alguns dias. Ele tirava ela, ele enxotava ela, e ela fazia ninho numa outra árvore. Até que ele conseguiu enxotá-la de vez, e ela subiu um penhasco, e ela fez um ninho num penhasco. E ele pôde cortar todas as árvores. Às vezes, irmãos, algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus quer nos usar, ou Deus quer usá-las para nos enxotar das árvores onde estamos fazendo ninhos, que perecem, que fazem parte desse mundo, e Ele quer nos levar no rochedo, na rocha que é Ele mesmo, que permanece para sempre. Alguns de nós estamos conectados, irmãos, às árvores deste mundo, que estão destinadas a cair, ao invés de estarmos conectados com Deus, que é a rocha eterna, com Cristo, a rocha eterna, a pedra angular. Nós estamos conectados às coisas desse mundo, ao invés de estarmos conectados com aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e por isso dá estabilidade à nossa vida, por isso nos permite viver de verdade, enfrentar nossos dilemas, nossas dores, as circunstâncias e viver o melhor, que nos permite
realmente viver compartilhando da sua natureza, da certeza da sua salvação, com significado e propósito cada dia da nossa vida, com a alegria da salvação inundando o nosso coração, com uma mensagem que nós temos para compartilhar com o mundo. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude, que Deus avive o seu coração, que Deus traga à memória aquilo que você não pode esquecer jamais: a gravidade do pecado, do seu pecado, do meu pecado, e a gravidade, a grandeza, melhor dizendo, a grandeza do seu perdão, perdão que nos foi oferecido em Cristo Jesus.